Para passar na primeira fase do AB, você precisa de 40 pontos. Mas, se a sua meta é só 40, qualquer deslize na prova já te derruba. Por isso, a meta certa não é passar raspando, é tirar mais de 50 pontos para ter margem de sobra contra as pegadinhas do AB. E aqui vai a parte que quase ninguém entende. Tirar mais de 50 pontos não é estudar mais. É estudar as coisas certas, da forma certa. Se você vive travando na casa dos 30 e poucos pontos, perto de passar, mas sempre batendo ali na trave, fica comigo que eu vou te mostrar os 3 passos que separam quem fica batendo na trave de quem cruza a linha com folga. Passo 1. Saiba exatamente o que focar no estudo. Até hoje, o AB cobrou apenas 1/3 do vade-mecum na primeira fase do AB. Isso mesmo, 2/3 do vade-mecum nunca caíram numa questão da primeira fase do AB. Ou seja, estudar muito não é a mesma coisa que estudar bem. Dá para passar meses estudando um monte de conteúdo que nunca foi cobrado na prova. Estudar o curso de Direito inteiro para se preparar para a prova do AB é como procurar uma chave no escuro, tateando ali, sem ter direção nenhuma. Mas existe uma forma de acender a luz e ir direto na gaveta certa, analisar as provas passadas do AB, que foi exatamente o que eu fiz no meu preparo. Em vez de passar o dia vendo aula sem direção, eu fui entender como a OAB selecionava as questões dela. E descobri uma coisa, por mais que as questões mudem de uma prova para outra, a OAB adora repetir os mesmos assuntos. Então, eu peguei as 10 últimas provas do OAB no site oficial do exame, analisei uma por uma, questão por questão, e fui listando qual ou quais assuntos cada alternativa de cada questão cobrava. Com isso, eu montei uma análise por matéria, tipo essa daqui, que é um exemplo de ética. No topo verde, nos assuntos que mais aparecem, aí mais para baixo em vermelho, os que quase não caem. E é o que eu chamo de análise das cores. Isso não é achismo, é cálculo estatístico. No exame 46 do OAB, os assuntos de 65 das 80 questões da prova estavam dentro dessa minha análise. Isso é 81,25% do exame na mão de quem estudou por essa análise. Repara o que essa análise faz. Ela me mostra o que eu realmente preciso estudar e, de quebra, elimina um monte de conteúdo inútil que só ia me roubar tempo. Ah, Rai, mas não tenho tempo de analisar 10 provas passadas. Olha, quanto mais provas você analisar, mais nítido fica o que estudar. Mas, mesmo analisando menos provas, já é um começo que vai te dar algum norte. Então, se o seu tempo é curto, analise menos provas. Você ainda vai estar focando em algo que o AB já cobrou antes e tem mais chance de voltar a ser cobrado. A outra opção é entrar na minha mentoria, que lá você já recebe essa minha análise das cores pronta e atualizada, o meu método passo a passo para a primeira e segunda fase do AB e a minha mentoria individual por WhatsApp até a sua aprovação. Passo 2. Estude direto pela letra da lei e pratique com questões. Tendo clareza do que focar, vem a pergunta: qual a forma mais rápida de estudar esses assuntos? Eu sei. Quando a gente fala em estudar, vem logo a imagem do professor apontando para o quadro branco e falando por 1 hora ou mais de algum conteúdo. Mas, se você já sabe exatamente quais assuntos estudar, a forma mais eficiente não é assistir a aulinha, é ler aquele assunto direto na letra da lei e praticar com as questões do AB. Esse estudo mais ativo, direto pela letra da lei, tem 3 vantagens enormes. A primeira vantagem, você cobre muito mais assuntos em menos tempo do que veria em uma videoaula. Segunda vantagem, a OAB usa a letra da lei como base das questões. Cerca de 70% das alternativas corretas da primeira fase são cópias praticamente literais de um artigo de lei. E quem estudou pela letra da lei geralmente reconhece a resposta logo de cara e foge dos erros de interpretação. Terceira vantagem, a gente fixa muito melhor quando o estudo é ativo, lendo a lei e praticando com questão, em vez de só assistir de forma passiva uma videoaula. Juntar essas 3 coisas, clareza do que focar, mais estudo ativo pela letra da lei, mais resolução de questões para fixar o conteúdo. Essa é a combinação que tira você dos 35 e te leva para os 50 mais pontos. Passo 3. Pare de perder tempo com cursos de aulas longas. Se você já reprovou no AB, provavelmente foi assim. Você assistiu um monte de aula, achou que tinha estudado bastante, chegou na prova e não caiu quase nada do que você viu. Vou ser sincero com você. Eu acredito que é justamente por causa desses cursos longos que o AB reprova mais de 80% das pessoas todo exame. E não é que um curso longo nunca ajude. Ele ajuda quem tem o dia inteiro livre para ficar revisando 5 anos da faculdade de Direito. Mas essa não era a minha realidade e provavelmente não é a sua e não é a realidade de mais de 80% das pessoas que fazem essa prova. Se você tem 1 ou 2, 3 horas por dia, ficar vendo aula até cair no sono é o caminho mais curto para reprovação. E tem um detalhe incômodo. Muitos desses cursos lucram mais com a sua reprovação do
do que com a sua aprovação, porque reprovando você paga uma renovação cada exame que você não passa. Para conseguir chegar até a aprovação, é necessário um estudo estratégico, analisar a sua realidade de tempo e estudar de um jeito eficiente, em vez de repetir o ciclo da reprovação. Então, recapitulando os 3 passos para tirar mais de 50 pontos na primeira fase do AB. Primeiro, saiba exatamente o que focar, analisando as provas passadas do AB e estudando pela ordem de importância do que foi cobrado. Segundo, estude esses assuntos direto pela letra da lei e pratique com as questões da própria OAB. Terceiro, largue o ciclo das aulas longas que você nunca termina e que só engordam em estatísticas de reprovação. Eu sei que é uma forma de estudar diferente do convencional, mas se o jeito convencional funcionasse tão bem, a OAB não reprovaria mais de 80% dos inscritos em todas as provas. Quem quer um resultado diferente, precisa estudar de um jeito diferente. E se você quiser a minha ajuda para vencer essa prova, dá uma conferida no link na descrição. Lá eu explico tudo sobre o meu método e a minha mentoria individual, que vem ajudando muita gente a finalmente vencer a prova do AB. Espero de coração que essas dicas ajudem você e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal ou, quem sabe, lá na minha mentoria, estudando para vencer essa prova de uma vez por todas. Até a próxima!